E aí nós temos uma chamada distribuição eletrônica e os gases nobres, eles foram escolhidos como modelo de estabilidade. Por quê? Os gases nobres, foi percebido que os gases nobres não reagem, então eles são bem estáveis. As demais substâncias químicas, elas não têm essa estabilidade. E é por isso que elas precisam fazer ligações químicas, para ficarem estáveis. E aí nós temos a distribuição dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua última camada. Esses 8 elétrons foi determinado como padrão de estabilidade. Então, todas as substâncias, é claro que existem algumas exceções que podem fazer mais que essas 8 ligações, todas as substâncias, elas buscam essa estabilidade com 8 elétrons na última camada deles. As ligações químicas acontecem na última camada para estabilizar esse elemento com 8 elétrons na sua última camada. Essa é a chamada de regra do octeto. Aqui o que eu já falei, a teoria do octeto. O sódio, ele tem 11 elétrons ao todo. Então, ele tem um elétron que fica sozinho. Ele tem um elétron que fica sozinho na última camada. E na penúltima camada, ele tem os 8. Lembra que eu falei que ele precisa ter 8 na última camada? Então, o sódio, ele não vai querer esse elétron. Ele vai querer se livrar dele. Olha ele falando, eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou o meu elétron. Ele conversando com o cloro. O cloro, por outro lado, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Quanto que tem que ter? Tem que ter 8. Se ele ganha esse elétron do sódio, ele vai ficar com os 8. E o sódio também vai ficar com 8 na camada anterior. E olha o que o cloro responde. Oba, obrigado, eu estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. E assim nós temos a ligação iônica, que é envolvida com íons. Como o próprio nome já diz, a ligação iônica ocorre com a formação de íons. A atração entre os átomos que formam um composto é de origem eletrostática. Eletrostática porque eles vai envolver cargas elétricas, positivas e negativas, prótons e elétrons. Sempre, sempre que nós estamos falando de ligações, apenas se ligam os elétrons. Os prótons continuam no seu núcleo, sempre preservados. Sempre um dos átomos perde elétrons, enquanto o outro recebe elétrons. O átomo mais eletronegativo significa que ele gosta mais de elétrons, ele tem mais afinidade com elétrons, ele precisa de mais elétrons. Então, o mais eletronegativo arranca os elétrons do menos eletronegativo. O elemento menos eletronegativo, ele nem se importa. Então, o sódio aqui vai doar o seu elétron para o cloro, formando o íon Na+, e o íon Cl-. O íon Na+ é o cátion. O cátion é o íon positivo. O íon Cl- é o ânion. O ânion é o íon negativo, o que recebe elétrons. Formação iônica e formação de íons. Ligação iônica e formação de íons. Aqui nós temos novamente aquela imagem. E aqui, ó, nós temos a distribuição eletrônica do sódio, com a última camada dele aqui, com um elétron. Quando esse íon perde elétron, o sódio ele perde elétron, ele vira íon. Positivo porque a carga do elétron é negativa. Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica do cátion. O cloro. O cloro, ele tinha 7 elétrons.
Como ele ganha mais um, ele passa a ter 8 elétrons na sua última camada. Então, perceba, aqui na última camada do sódio ficou 8, e na última camada do cloro também ficou 8. Todo mundo satisfeito, e eles formam uma ligação iônica. A estrutura dos compostos iônicos, pessoal, eles formam figuras geométricas. Eles se arranjam bem pertinho um do outro para formar os seus cristalzinhos. Eles são definidos, são chamados de redes cristalinas ou retículos cristalinos. Sabe o NaCl? O NaCl é componente do sal de cozinha. O cloreto de sódio, NaCl, é o sal de cozinha. E ligação covalente? Simples. Simples quer dizer que é apenas um par de elétrons. Lembra que lá na iônica um dava, o outro recebia? Nesse aqui ninguém quer doar o seu elétron. Eles compartilham o seu elétron. O hidrogênio, ele forma o cátion H+. Então ele precisa compartilhar seu elétron porque ele tem só um. Aliás, cancela. Não é o cátion. Hidrogênio, aqui não tem formação de cátions, nem ânions. O hidrogênio, ele tem um elétronzinho na sua última camada. Ele precisa de 2 para ficar parecido com o hélio. Então, eles vão compartilhar o mesmo par de elétrons. Aqui é o mesmo par de elétrons. Vai ficar pertencendo aos dois. E são vários jeitos de representar essa ligação. Nós temos essa representação aqui, que é chamada de representação de Lewis, e essa daqui é a estrutura... Fugiu o nome, gente. Essa é a estrutura molecular. Isso. A ligação covalente. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Ah, aquela lá é a estrutural. A estrutural tem a ligação aqui, com os tracinhos representados. E a molecular apresenta o número de moléculas que estão ali, o número de átomos que estão envolvidos. A fórmula eletrônica, ela representa todos os elétrons que estão envolvidos. Lembra que o cloro tem 7 elétrons na última camada? Eles vão compartilhar esse daqui. O oxigênio vai compartilhar 2 pares de elétrons. Tá tudo errado. Ele vai compartilhar 2 pares de elétrons porque ele tem 6 na última camada dele. Se ele tem 6, ele vai precisar fazer 2 ligações, ele vai precisar de 2 elétrons. Aqui, ó, este par se liga com esse e esse par se liga com esse, formando uma ligação dupla. Esse aqui é uma simples e essa é uma dupla. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Mas, professora, como é que eu vou saber quantos elétrons que ele tem na última camada? A gente tem que fazer uma distribuição eletrônica para saber. Que é a ligação tripla. E o hidrogênio, assim. O que é a distribuição eletrônica? É aquele 1s2, 2s2, 2p6 e assim sucessivamente. De onde vem esse número? É o número atômico. Nós encontramos ele na tabela periódica.
Ligação metálica. A ligação metálica ela vai envolver cátions metálicos. Os elétrons desses metais eles vão se desprender da sua eletrosfera e vão ficar caminhando pela superfície do metal, formando nuvens eletrônicas. As ligas metálicas são uniões de dois ou mais metais, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, mas sempre com predominância dos elementos metálicos. Aqui nós temos algumas ligas. Esse aqui é o cobre, esse é o potássio, molibdênio, silício, aqui o cromo, o manganês, o níquel. Esse aqui parece que é o carbono, o símbolo é do carbono. E, pessoal, tem este exercício aqui no finalzinho para vocês responderem. A resolução eu vou enviar na semana que vem. Depois vocês me falam como que vocês tiveram essa experiência, como que foi para vocês, se tá legal, como que tá, se tá difícil. E eu espero o retorno de vocês. Até mais.